Tarcísio de Freitas estuda acabar com as agências metropolitanas, que são autarquias responsáveis por planejar o desenvolvimento regional dos locais onde estão estabelecidas. Atualmente, os dirigentes dessas agências são indicados pelo PSD, o partido presidido pelo secretário de governo Gilberto Kassab. Atualmente, existem 4 agências em diferentes regiões do estado de São Paulo. Essa medida faz parte do plano lançado pelo governador Tarcísio de cortar gastos públicos. Agora, Constantino, para além da análise técnica, administrativa, econômica, dá para dizer que acho que é um gesto de coragem do governador Tarcísio, não está mexendo num vespeiro, numa agência que é usada para acomodação política, que está nas mãos hoje, como eu falei aqui no início, do Gilberto Kassab, que é alguém importante, um emblema, né, desse centrão fisiológico. Então, mexer nesse vespeiro é, no mínimo, um ato de coragem do governador, não consta? Segunda, a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, recebendo aqui no programa o pré-candidato do PRTB, que é o Pablo Marçal, e estarão comigo aqui na bancada, ao vivo, o Rodrigo Constantino e o Ricardo Salles. Pois é curioso, né, que alguns criticam o Bolsonaro por ele falar grosso demais com algumas pessoas, às vezes, e na hora de agir, por exemplo, escolher nomes medíocres, para dizer o mínimo, para o Supremo e por aí vai. O Tarcísio, talvez, eu estou aqui tentando analisar e manter talvez uma esperança, posso estar confundindo com torcida no caso, mas ele talvez adote a estratégia contrária. Hoje ele conseguiu elogiar até Dilma Rousseff, porque palavra, né, o vento leva, é barato, então ele falou, não tem nada a falar mal, né, foi ela que deu espaço lá para ele, mas não como Bolsonaro, como ministro, ele é grato, é leal ao ex-presidente Bolsonaro por isso, mas teceu até 1 ou 2 palavras de elogio a Dilma Rousseff. Aí vai lá e toma uma atitude, né, que, de alguma forma, é na direção certa. Enfrenta quem tem que enfrentar na batalha ali. A gente sabe que o Kassab é um dos nomes, um dos sujeitos mais poderosos hoje no país, na política nacional, né? Representa esse centrão fisiológico, está lá, colado como um enorme carrapato no governo Tarcísio, né? É um problema isso para a gestão, sem sombra de dúvidas, e é a realidade da política, que é a arte do possível, você tem que contemporizar, você tem que fazer concessões, você tem que ter aliados, então é uma escolha difícil. Então, se ele realmente vai comprar briga com a turma do Kassab, a ponto de poder produzir um racha na frente, o tempo dirá, mas que alvissareiro ele tentar colocar mais racionalidade na máquina pública, enxugar, cortar coisas desnecessárias e penduricalhos politiqueiros, ainda que criando problema ou atrito com alguém poderoso como o Kassab, boa notícia. Espero que ele continue nessa direção e consiga entregar os resultados. É um desafio. Fabi. É um desafio, entanto, hein? Bom, a gente já deveria ter comentado aqui que o Kassab não deveria nem ter entrado, né? Esse seria o ideal, mas a vida não tem vida paralela, essa é a realidade. O Tarcísio achou por bem colocar o Kassab e outros, né? Tem outros da mesma vertente aí do Kassab, que representa esse centrão fisiológico, que até hoje a gente não entendeu. Eu digo a gente porque o Tarcísio foi eleito com o voto do Bolsonaro. Ele não pode jamais, né, pensar que não, porque na hora que ele pensar que não, acabou o Tarcísio. Então, ele está vinculado ao Bolsonaro para fazer algo de sucesso, né? E o Bolsonaro já fez críticas bem pontuais, bem incisivas em relação ao Kassab, em relação a votações nacionais aí que o Kassab ajudou a promover, pautas bastante estranhas, e falta posicionamento importante do Tarcísio em relação a um monte de coisa, né, que para nós aqui importa, e o Estado de São Paulo tem seu peso. Então essa declaração, por exemplo, de hoje em relação a Dilma não tem cabimento, gente, não tem. Nós sabemos, ele que é uma pessoa pragmática, se olhar do lado pragmático, a Dilma pedalou, ela foi condenada, né, pelo Supremo, pelo processo, pelo Estado Democrático de Direito, né, ela foi condenada, então ele não existe gratidão aí para compor neste momento, então acho esquisito, não consigo entender e falta posicionamento, também falta posicionamento na relação das liberdades, não dá, não é apartado. Então, a agenda ESG, a agenda de pautas e costumes, tudo isso, se o Tarcísio melhorar,
que falta pouco tempo, porque tempo político vai rápido, ele tem tudo para voar e continuar, aí seja aí no cenário político que vier pela frente, porque a política muda. Mas se ele não realmente não mudar nessas questões que a gente vem apontando, ele vai ser mais um, né, pragmático que entregou resultado, e São Paulo também está cansado de resultados. E ele corre risco dentro da própria gestão dele. Por exemplo, o Derrite realmente tem feito bastante barulho aí em relação ao combate à criminalidade. Então isso é natural. O poder não aceita vácuos, mas essas alianças têm que ser rompidas e ele precisa engrenar aí nessa coisa de também não ter nojinho de bolsonarismo e muito menos de polarização política. Nós gostamos e nós queremos a polarização política. Seguinte, o Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação que pedia para pessoas transexuais poderem utilizar banheiros de acordo com o gênero com que se identificam. Essa decisão ocorreu por questões processuais, ou seja, sem analisar o mérito do caso, se elas têm ou não esse direito. Os ministros ressaltaram que esse tema deve voltar a ser discutido na Corte em uma outra ação. Fabi. Pois é, não dá nem para ficar feliz, né? Questões processuais é burocracia brasileira, né? Que também existe no processo civil, processo penal, que não enfrenta o mérito. A gente já sabe que os ministros dessa composição aí do Supremo pensam a respeito dessas pautas ideológicas, né? Então eles só estão esperando chegar a ação perfeita, que já deve estar lá na mesinha, ainda mais com o ministro Barroso, que é adepto dessas pautas, e ele é o presidente, ele é quem escolhe as pautas do Supremo. Então, não fiquem animados, pessoal, não tem esperança que o Supremo teve alguma coisa de bom senso, não, foi em razão processual, em razão de algo que daria problemas mais tarde, a parte de colocar isso para frente por ser problemático na fase processual. Agora, a questão é a seguinte, imagina se liberam, eu queria ver a zorra que ia virar isso, porque a questão de identificação, eu vou dar exemplo do Pierre, que eu não sou processada. Pierre é meu cachorrinho. Ele é um maltese, mas e se amanhã ele acordar sentindo uma lebre? Né? Ele vai ter comportamentos de lebre? Então, essa questão de ter comportamentos intrínsecos ao ser humano em relação a ser fluido, isso é coisa que não existe. Isso é coisa de quem prega bobagens, né? Então, tem que ser rechaçado, porque isso vai dar problema. Se querem tanto um banheiro trans, então cria um terceiro banheiro, né? Porque não tem mais o que fazer. Agora, não dá para ficar querendo obrigar as pessoas a dividirem algo tão pessoal. E se você não concorda com o que eu falo, pense nas crianças, tá bom? Pense nas crianças. Agora, Conste, a gente volta àquilo que você falava no comentário anterior, né? Não é questão de lei, né? Até porque se fosse necessário uma lei, é o parlamento que teria que fazer, né? E definir quais vão ser as regras, quem é que... se a pessoa está em condições de se identificar com outro gênero, se ela vai ter que ter um documento, enfim, qual que é a regra. Mas não é questão mais de legislação, né? O próprio judiciário vai lá e determina o que é que deve ser feito e como, né? E mesmo sendo uma questão processual, foi 8-3, um dos 3 votos perdedores dissidentes foi de quem? Do Barroso, aquele que quer empurrar a história. Ele tá louco, ele tá se coçando para colocar homem barbado, que acha que é mulher, ou diz naquele dia que se sente mulher, dentro do banheiro feminino com crianças de 12 anos, 9 anos, né, com meninas adolescentes. Então, isso é uma inconsequência, isso é uma loucura, e isso deveria passar apenas pelo legislativo, não pelo judiciário, que está querendo legislar nessas coisas todas e alega que há um vácuo legislativo e às vezes tem que suprir, então isso. Não há vácuo. Se o Congresso está deliberando e não está chegando a conclusão alguma, é isso que vale. Vale a não lei sobre isso, ou seja, a lei vigente. E a lei vigente diz o seguinte: homem não entra em banheiro feminino. E assim a gente fecha o Bradock Show. Bomba! Ex-juíza exilada Ludmila Lins Grilo revela tudo o que pensa sobre o governo Lula e fala na cara dura. Assista ao vídeo. Acompanhar essa vida de estudos, essa vida intelectual, é uma vida solitária. Então eu sempre aviso isso para os meus alunos. Eu falei, olha, vocês estão começando aqui a estudar comigo, vocês vão entrar em contato com assuntos
que vocês talvez não viram até hoje, e vocês vão ficar cada vez mais solitários. Tem uma frase do meu amigo Flávio Morgenstern, queria mandar um abraço para ele. E o Flávio, ele fala assim, é um bordão do Flávio: fique inteligente e perca amigos. E tudo isso que a própria magistratura está passando hoje, estão passando por um aperto, está todo mundo sentindo o calor, sabe aquele bafo no cangote? Aquele calorzinho. Nossa, eu avisei já há tanto tempo, né? Sabe aquele momento em que você fala, pô, eu avisei. Sabe o chato? Aquele chato que tempos depois, pô, avisei. Esse é o meu momento de brilhar sendo a chata que diz eu avisei. Eu vou dizer eu avisei. E não pensem vocês que eu tô aqui me regozijando, me deliciando com a destruição, a palavra é essa, a destruição da magistratura. Porque juízes acovardados, com o rabinho entre as pernas, da forma que eles estão hoje, acovardados com o rabinho entre as pernas, todo mundo com as perninhas trêmulas. É ridículo isso, né? É ridículo, é ridículo. Imagina um monte de homem barbado, de perna cabeluda, com a caneta na mão e debaixo da toga, se tremendo de medo, com as perninhas assim, ó. Que coisa ridícula. Que situação ridícula. Vocês juízes não têm brio, não? Não se envergonha de ser um covarde? De ter ficado vendo tudo isso acontecer esse tempo todo? E ter repetido a frase, as instituições estão funcionando perfeitamente. Não tem vergonha disso, não? Isso não é ridículo para um magistrado? Vocês, os burros, magistrados burros, tem os burros e tem os covardes. Tem alguns que conseguiam enxergar meio ali na neblina, tal, mas conseguiam enxergar alguma coisa, mas não fizeram nada. Ficaram caladinhos porque tinham medo de perseguição. Vocês não têm vergonha na cara, não? Seus covardes. Vocês não têm vergonha na cara? Então eu lamento. Estão agora vocês aí passando calor, todos sendo perseguidos. Porque enquanto a perseguida era eu, não tinha problema. Ah, não, é só a Ludmila, deixa pra lá, deixa ela se ferrar pra lá sozinha. Chegou em todo mundo. Tá todo mundo agora com o rabinho entre as pernas. Vocês são lastimáveis, lamentáveis. São ridículos. São deprimentes. Vocês são deprimentes. Aqui, eu, claro, tô me referindo, né, à categoria dos juízes, mas tem a categoria dos juristas. É o gênero do qual a categoria dos juízes é uma das espécies, mas tem outras espécies do gênero juristas, né? Tem os advogados, tem os delegados, tem os procuradores do Estado, tem os advogados da União, os defensores públicos. Tem um monte de gente. E eu recebi, assim, uma quantidade de mensagens de amigos e pessoas que gostam de mim, que sempre estiveram do meu lado, e em alguns grupos também que eu participo, algumas pessoas falando assim, ô Lud, você deve estar se divertindo, né? Assim, é claro, eu tô me divertindo olhando o que o Elon Musk tá fazendo, mas assim, eu não tô me divertindo nem um pouco, assim, eu estou de alma lavada. Não, eu não estou de alma lavada, não. Assim, o meu coração se entristece, assim, profundamente, quando eu vejo no que a magistratura se transformou. Numa horda de covardes. Então, assim, eu não estou aqui alegre, feliz, estão se ferrando, Não, não estou, não. Não estou, não. Eu não quero que eles se ferrem, não. Sabe por quê? Eu não quero que eles se ferrem. Porque o meu amor pela justiça é muito, infinitamente maior e mais profundo do que o meu desejo de vingança. Vocês fazem ideia do que é você realmente amar a justiça? Quando você de fato ama a justiça, você não se coloca em posição de proeminência. Você coloca a justiça em posição de proeminência e esquece de você, que foi o que eu fiz.
Eu esqueci de mim. Eu coloquei a justiça acima do meu cargo, do meu salário e do meu conforto. Consegue entender? Consegue entender minimamente o que se passou pela minha cabeça e pelo meu coração? Para mim, eu sou um nada, eu sou nem um grão de areia. Eu sou algo que daqui a pouco vai sumir, vou virar pó. E eu tenho perfeita consciência disso. Que é o que o professor Olavo chama, né, de a consciência da imortalidade. Quando a gente tem essa consciência da imortalidade, que a gente vai morrer aqui, mas a gente continua vivo em espírito, nosso espírito não vai morrer. No final das contas, a gente vai, né, por conta das nossas ações aqui, a gente vai definir se a gente vai passar depois na eternidade uma boa eternidade ou uma má eternidade. Mas isso vai ser definido com as nossas ações aqui. E eu fiz uma escolha. Então, quando você coloca um valor fundamental, né, um princípio fundamental, que é a justiça, como mais importante do que você próprio, e pelo menos foi assim que eu tentei me comportar esse tempo inteiro, isso sim é amar a justiça. Mas geralmente as pessoas amam mais a si próprias do que a justiça. E se colocam em posição de segurança e conforto ali encolhidas, ou seja, se salvam em vez de procurar salvar a justiça. Elas amam mais a si próprias. Elas não amam a justiça, não. Quando você de fato ama a justiça, você simplesmente não consegue... Escutem o que eu estou falando. Você não consegue não fazer nada. Eu vou repetir, porque isso que eu estou falando é sério. Uma das coisas mais sérias que eu falei aqui nesse canal até hoje. Quando você, de fato, verdadeiramente ama a justiça, quando você vê a injustiça acontecendo, você não consegue ficar calado. O seu amor à justiça é maior do que o seu desejo e necessidade de autoproteção. Então, todo mundo, por melhores que fossem essas pessoas às vezes com bom coração, pessoas de boa vontade, eu conheço várias pessoas, inclusive pessoas que eu gosto muito, que eu amo, que são meus amigos, mas que nunca moveram uma palha sequer em prol de defender a justiça. Ficaram calados para defender a si próprios e aos seus próprios cargos. Então, assim, eu lamento informar, eu sei, aqui acho que eu não estou sendo a portadora das boas notícias para essas pessoas, mas vocês não amam a justiça tanto assim como vocês pensam que amam ou gostariam de amar. Eu lamento. E não estou me regozijando, não. Eu estou muito triste, porque enquanto ainda dava para reverter, lá no início, lembra quando começaram os atos de censura? Quando ainda dava para fazer alguma coisa, coletivamente, então nem se fala, dava para ter impedido. Se os juízes e as outras categorias que atuam na justiça tivessem se unido desde o início, dava para ter impedido a escalada autoritária da ditadura do judiciário. Dava para ter impedido. Para mim era muito claro. Então eu joguei tudo o que eu podia fazer. Eu usei todas as minhas peças de início, justamente porque eu não queria ser escravizada. Fiz uma escolha, né? E sabia, inclusive, que provavelmente a escolha dos meus pares seria se autoproteger, porque eu sei como funciona o ser humano médio. A gente não tem muitos exemplares de seres humanos superiores. Eu sei que a maioria é o ser humano médio. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Eu não queria morrer como uma idiota. Falei, estou disposta a perder tudo, porque o meu amor à justiça é muito maior. Domingo agitado, meus amigos. Bomba! Lessa afirma que Domingos Brazão pensou em acionar desembargadores. Rony Lessa, o assassino confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes, revelou em sua delação que Domingos Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do crime, considerou a possibilidade de envolver promotores e desembargadores do Rio de Janeiro para minimizar a repercussão do caso. Segundo informações do Metrópolis, 3 semanas após o crime, Lessa e Macalé tiveram um encontro com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão.
para discutir as ramificações do assassinato. Foi Macalé quem facilitou a contratação de Lessa pelo clã Brazão. Durante a reunião, Lessa afirmou que Domingos Brazão garantiu que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava sob controle e que ele, Rivaldo, se comprometeu conosco que vai resolver, já que foi pago para isso desde o ano passado. Lessa, o assassino de Marielle, também mencionou que Domingos, membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE, prometeu que, caso as investigações do caso fossem além do esperado, ele iria envolver promotores e desembargadores do Estado. Domingos Brazão teria garantido a Lessa e Macalé que, o que for necessário, temos muitos, apenas amigos, vizinhos, irmãos. Vamos minimizar a situação de uma forma ou de outra. 3 semanas após o assassinato de Marielle.